Olá, meu nome é Fabrície, estou aqui mais uma vez com vocês, sou do Ministério Vibe Mulher e durante todo esse ano nós estivemos estudando o tema Incomparável, esse é o nosso Deus. E para isso nós adotamos o livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é bom, da Jen Wilkin. E estou aqui hoje para dar continuidade a essa série de vídeos e vamos estar falando agora do capítulo 10. Esse capítulo ainda não é o final do livro, mas é o último atributo que a Jen Wilkin demonstra a respeito das 10 maneiras em que Deus é diferente de nós. Então vamos lá no capítulo 10? Muito bem, o tema desse capítulo é soberano, o Deus de infinito domínio. Uau, meninas, que coisa maravilhosa! A autora trata esse atributo como a revelação completa de quem é o real dominador de todas as coisas. E a grandeza desse atributo do nosso Deus converge para todos os outros temas e atributos já mencionados, completando um precioso valor à grandeza e à glória do nosso Deus, que é capaz de nos proporcionar um profundo estado de confiança e descanso nele e na sua grandeza e na sua glória. E eu, pessoalmente, ao chegar nesse capítulo, eu me senti como se eu estivesse alinhavando uma roupa, um vestido. E que ao ler o capítulo 10, ao contemplar, ao compreender mais sobre esta soberania de Deus, eu me sinto desafiada a iniciar de novo o início do livro, retomar o início do livro para que eu possa realmente fazer a costura do livro. Então, eu passar do processo de alinhavar e costurar esse vestido. Tem sido muito maravilhoso, tenho aprendido demais. Então, estamos prontas para vê-lo coroado e governando aquele que é o único Deus Rei. Aquele que, como talvez nós não conseguiríamos ver lá no início do livro, mas que agora, já depois de estudarmos os outros atributos, fica mais claro e é possível nós então contemplarmos a soberania de Deus. Trago a fala aqui agora de um rei ímpio que teve o seu caminho cruzado por esse nosso Deus Rei, pelo nosso soberano Senhor. Está lá em Daniel, capítulo 4, verso 34 a 35, que diz assim: Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Olha que coisa linda. A ideia do domínio infinito de Deus não é meramente difícil de entender. Ele também é difícil de se crer. É algo desafiador. A menos que tenhamos passado tempo considerando os outros aspectos da natureza de Deus, então ficará mais acessível essa compreensão. Estaria fora de ordem a apresentar a vocês um Deus de infinita autoridade sem primeiro apontar para a sua onipotência. Embora a onipotência de Deus afirme que não há limites para a sua capacidade de agir, a soberania de Deus afirma que não há limites para a sua autoridade de agir. Assim também sua onisciência, sua onipresença, sua eternidade e sua imutabilidade singularizam não apenas a sua capacidade de dominar, mas também que ele está eminentemente qualificado
para isso. Cada atributo que consideramos até aqui, tem nos movido em direção a esta inevitável conclusão. Qual é a conclusão? O único lugar correto e lógico para Deus habitar é em um trono. Este é o lugar, o único lugar qualificado, apropriado para o nosso Deus. E na Bíblia, seu trono é descrito como um lugar de adoração, de celebração, mas também de temor e de assombro. Os sábios vêm e celebram a Deus não apenas como seu Pai, a quem devem adoração, mas também como ao seu Rei, a quem devem total aliança. Você está pronta? Você tem vivido essa aliança com o Senhor? Mas o que nós realmente buscamos quase sempre é a nossa vontade e o nosso reino, ou seja, nós queremos como uma criança anseia e anela, né? Aquela criancinha que quer as suas vontades realizadas. Nós queremos o reino, o poder e a glória. Nós queremos, na verdade, o trono de Deus. Porém, nós somos completamente desqualificadas para este lugar. Somente Deus está habilitado, somente Deus está qualificado para o trono. Mas de onde vem o direito de Deus de sentar neste trono? Os soberanos da terra governam pelo direito de nascimento. Mas e quanto a Deus? O que dá a Deus o direito de esperar e exigir a nossa aliança? Nós devemos a Deus a nossa aliança por uma simples razão. Não porque nós pecamos contra Ele e nos sentimos culpados, não porque Ele nos salvou e nós nos sentimos tremendamente gratas, não, nada disso. Nós devemos a Ele a nossa obediência, porque Ele nos fez, Ele nos criou, Ele é o nosso Criador. O oleiro que forma o barro, e o barro não pode questionar o seu projeto, ele não pode questionar a sua vontade, o seu propósito. Então aprendemos com a história da humanidade que, por outro lado, nós aprendemos com a história da humanidade que submeter a uma autoridade inquestionavelmente humana não é uma postura conhecidamente segura. Na verdade, é uma atitude que dá asas ao abuso. Nas mãos de homens pecadores, a autoridade pode ser e quase sempre, ou certamente pode ser realmente mal utilizada. Humanos com autoridade absoluta ordenam submissão àquilo que traz glória a si mesmos, a despeito do mal que eles infligem naqueles que os governam, naqueles que governam. Mas no caso de um soberano infinitamente benevolente, infinitamente amoroso, bondoso, nossa submissão incondicional não é apenas desejável, ela é também o único caminho seguro. Nós dependermos deste soberano infinitamente amoroso, bondoso, é um caminho seguro. Deus nunca requer submissão para um comando nocivo ou abusivo. Isso não faz parte do caráter de Deus. Isso não pertence a Deus. Nenhum de seus mandamentos são prejudiciais. Ao ordenar o que lhe traz glória, ele ordena o que nos traz bem. Nós podemos confiar no Senhor. Ele pode usar a sua autoridade somente para o bem, porque isso é que convém, isso é que compete ao caráter de Deus, a quem Deus é. O desejo pelo controle das coisas, por outro lado, ele começa para a humanidade desde o parquinho de infância. Desde lá nas brincadeiras infantis, junto com as outras criancinhas, e ela segue até mesmo as grandes reuniões nos mais altos cargos do governo. Alguém está sempre competindo por controle.
Alguém está sempre buscando ascender ao lugar mais alto, está sempre buscando o trono. No capítulo anterior, nós discutimos os efeitos do poder sobre os humanos. Agora consideramos os efeitos do seu parente próximo. Qual que é o parente próximo do poder? A autoridade. Enquanto o poder é o meio para realizar a mudança, a autoridade é o direito de realizar tal mudança, em quaisquer termos que aquele com autoridade escolher. Então, o poder é o meio de realizar a mudança e a autoridade é o direito de realizar tal mudança. A autoridade humana, aqueles dos governantes e de líderes, ela é delegada ou concedida a nós temporariamente por Deus, que é aquele que tem toda a autoridade. É Deus quem constitui as autoridades e quem delega a autoridade aos homens. Em Romanos 13:1 diz assim: para que nós devemos nos submetermos às autoridades terrenas. Como ele diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então é o Senhor quem constitui as autoridades. Mas a questão que precisamos resolver concernente à sabedoria, ou concernente à soberania, é esta: quanto Deus controla. A Bíblia faz a ousada e repetida declaração de que Deus controla não apenas muitas coisas, ou a maioria das coisas, mas Ele controla todas as coisas. Como disse Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Mas também devemos agora caminhar com a Jen e reconhecer o paradoxo. Qual o paradoxo? Embora Deus controle todas as coisas, aqueles que fazem o mal ainda são responsáveis por suas escolhas pecaminosas. Como pode ser isto? Como poderemos ser responsáveis por nossas escolhas se Deus é soberano? A soberania divina e a responsabilidade humana são verdades paralelas. Você compreende isso? Essas verdades devem sustentar, estas verdades paralelas que devemos sustentar simultaneamente, elas caminham juntas. A Bíblia afirma com veemência a respeito da soberania total de Deus e a livre agência do homem, ou seja, a execução da plena vontade divina, que diz respeito à soberania total de Deus, não invalida a faculdade ou a capacidade de agir livremente do homem, que é a livre agência do homem. Como essas duas verdades podem coexistir, isso, minhas queridas, é um mistério para você, para mim. No momento em que o humano e o divino se cruzam, o paradoxo surgirá e nossas limitações humanas obscurecem a forma como dois pontos aparentemente paradoxos ou contraditórios conseguem ser ambos verdadeiros. Mas a questão agora quero falar de maior relevância é esta: quão comprometida você está com o mito de sua soberania própria? Como você vê a sua soberania própria? Como você lida com isso? Vamos considerar 4 áreas nas quais nós lutamos por controle. Olha o que a Jen Wilkin diz. Primeiro, controlando nossos corpos. Cuidar de nossos corpos é uma questão de mordomia. Eles não são nossos, eles nos foram dados para que possamos mantê-los no caminho saudáveis. Mas quando ultrapassamos o limite e adentramos no controle doentio, passamos da mordomia para a idolatria. Olha o perigo.
Como podemos saber se passamos da mordomia para o controle? Certamente pelo impacto que esse tema gera no nosso tempo, em nossas finanças, em nossas conversas, em nossas redes sociais. Basta a gente dar uma olhada por esses caminhos aí que nós vamos perceber como nós estamos lidando com esta área. Outra área que nós precisamos observar é como controlamos as nossas posses. Assim como os nossos corpos, nossas posses são para mordomia, não para fazermos delas o que quisermos. Não é errado ter coisas, é apenas errado quando nós as adoramos. Ao ultrapassarmos esse limite, passamos a controlar de maneira doentia o que temos e desenvolvemos uma obsessão por adquirir, por aumentar, por multiplicar as nossas posses e podemos atropelar valores importantes como pessoas valem mais que coisas. Uma maneira simples de identificarmos e se temos problemas nessa área é observar como nós reagimos quando nós passamos por situações onde temos danos, onde temos perdas de alguma posse, de algum bem, alguma situação, ou quão capazes somos de endividar para manter um estilo de vida que não nos pertence. Como agimos nessas situações? Outra área é controlando os nossos relacionamentos. Como você lida com os seus relacionamentos? O relacionamento é uma oportunidade de demonstrarmos amor preferencialmente a outra pessoa que também é feita à imagem e à semelhança do nosso Deus. O desejo por controle doentio em um relacionamento pode se manifestar na forma de intimidação, de manipulação, quer seja verbal, emocional ou física. Essas são marcas de características de abuso no relacionamento. A maioria de nós não se encaixa nesta categoria de agressores, sabemos disso. Mas ainda assim podemos apresentar um perfil controlador em nossos relacionamentos. Precisamos muito mesmo estar vigilantes aos relacionamentos onde nós, ainda que de uma forma legítima, exercemos alguma autoridade. Na nossa posição, a exemplo como pais, líderes de igreja, líderes de um negócio, de um empreendimento, no trabalho, com um desejo exagerado por controle, poderemos cair num estilo de liderança autoritária e abusiva. Então, gostaria de fazer agora algumas perguntas importantes sobre quem Deus lhe deu autoridade, sobre quem você tem exercido autoridade que o Senhor te deu sobre seus filhos, no trabalho, na igreja, e a quem Deus ordenou que você se submeta. E outra pergunta importante: como submeter-se à autoridade nos torna melhores para exercê-la e também vice-versa? O modelo bíblico que é trazido para nós em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Olha só, a mesma de Cristo Jesus. Devemos optar pela generosidade nos nossos relacionamentos, né? Uma quarta área que nós precisamos observar é controlando nossas circunstâncias e ambientes. Tem alguém aí que quer
que manifesta esse desejo pelo controle das circunstâncias, dos ambientes? Vamos ver aqui. A vida é incerta. Embora Deus conheça o futuro, nós não o conhecemos. E a maior parte de nós tem muita dificuldade em lidar com isso, o fato de não controlar circunstâncias e ambientes. Pessoas que querem controlar as circunstâncias planejam demasiadamente, transformando as tarefas mais simples em questões super complexas. Quanto menos controle elas percebem que têm, mais comportamento controlador elas desenvolvem. E desenvolvem rotinas e rituais dos quais elas dependem para ter paz ou não. Então, vive naquela loucura, né? E aí você já começa a pensar assim, bom, isso tá me parecendo com um transtorno, não é mesmo? Mas olha só, você não precisa ser diagnosticada com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, para ter problemas com o controle das circunstâncias e dos ambientes. Basta simplesmente nós sermos humanos limitados. O fato de sermos humanos limitados já nos torna propensos a ter dificuldade sobre o controle das circunstâncias e dos ambientes. Então, vamos pensar, em qual destas áreas você mais se sente sem controle? Qual dessas áreas é mais difícil para você? É o controle com o seu corpo, é o controle das suas posses, é o controle dos seus relacionamentos, ou é o controle das circunstâncias e ambientes? O que é mais difícil para você? E quero te encorajar a que você confesse essa sua dificuldade a Deus e peça a Ele para que Ele possa te libertar da ansiedade, do desejo intenso, do controle sobre essa área que te incomoda, de que te inquieta. Vamos prosseguindo aqui, então, derrubando o mito da soberania humana. Quando buscamos o controle, declaramos nossa crença de que nós, ao invés de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente e infinitamente bom, deveria controlar o universo. Então a gente pensa que o lugar do controle é para nós e não para esse Deus que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, que conhece todas as coisas, que é tão grandiosamente bom, justo, amoroso, e que esse é um lugar para nós. Mas quando surgem questões como exemplo, e se confirmar o diagnóstico daquela doença grave? E se não conseguimos pagar o financiamento da nossa casa? E se o meu marido me deixar? E se a minha filha não formar numa boa faculdade? Nesse momento, a ansiedade chega e nos arrebata para uma condição onde o reino não é nosso e onde a nossa vontade não é feita. E aí, então, a ansiedade nos toma, nos arrebata, não é mesmo? Mas nessa hora que devemos caminhar humildemente, mas resolutas para o lugar seguro e dar voz aos nossos medos mais profundos, àqueles que mais nos incomodam, e abandonar a nossa necessidade por controle em um lugar seguro. Esse lugar é aos pés do nosso Pai Celestial. Você está pronta para correr para este lugar? Você está pronta para, quando as circunstâncias adversas baterem à porta, você ir para este lugar, abrir o seu coração para o Senhor e entregar o controle a Ele? Vejamos o que o rei Davi disse ao Rei dos Reis: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu.
Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. 1 Crônicas 29, 11, 12. Então agora, minhas queridas, sobre a ótica alinhada de acordo com a grandeza, com o poder do nosso Deus, que está sentado em seu trono, de eternidade em eternidade, nós podemos avaliar melhor sobre o que realmente, o que verdadeiramente nós temos controle. Vamos ver? Olha só, nós temos controle sobre algumas coisas muito importantes. Sobre o que nós temos controle? Nós temos controle sobre os nossos pensamentos. Meus pensamentos, os quais eu posso tornar cativo pelo poder do Espírito. E se posso controlar meus pensamentos, posso controlar também as minhas atitudes para com o meu corpo, para com as minhas coisas, para com os meus relacionamentos e também para com as minhas circunstâncias. Se meus pensamentos e minhas atitudes estão sob controle, as minhas palavras também estarão. E assim como as minhas ações. Então, temos controle sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para com o corpo, com as coisas, com os relacionamentos, com as circunstâncias. Temos controle sobre as nossas palavras e temos controle sobre as nossas ações. Os redimidos, de maneira obediente, submetem pensamentos, palavras, ações ao Senhor Celestial, confiando a incerteza àquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, é o que diz em Efésios 1:11. E assim se afastam do trono, reconhecendo que são completamente desqualificados para se sentarem nele. Você pode se ver agora, sim, desqualificada para sentar-se neste trono e se afastar e deixar o Senhor sentar e reinar e governar soberanamente a sua vida? Porque por quanto tempo mais você lutará com seu Criador? Por quanto tempo mais você buscará o lugar mais alto? Jesus Cristo desceu ao lugar mais baixo para que você e eu pudéssemos ter comunhão com Deus. Jesus fez isso por nós. Por isso o Pai o exaltou. Portanto, humilhem-se. O que é mais belamente humilde do que abandonar o controle? O que pode ser mais belo do que isso? O abandono do controle? Querida amiga e minha irmã, eu me encontro completamente consolada pela soberania de Deus. E você? Como você se vê agora? Eu me alegro em saber que mesmo eu não controlando nada, mas o Senhor controla todas as coisas. Com essa verdade, como essa verdade a respeito da soberania divina molda o seu entendimento, e sobre o milagre da salvação. Como essa verdade tem moldado a sua compreensão, o seu entendimento sobre a salvação. Esse é o grande finale da melhor história de todas. A Bíblia narra a história de um rei que é reconhecidamente rei, mas a sua majestade e autoridade serão apreendidas completamente quando o vemos coroado e reinando. Que Cristo reine completamente nos nossos corações, no seu e no meu. Pois Ele mesmo declarou que eis que faço novas todas as coisas. Jesus fez novas todas as coisas. É o que está em Apocalipse 21:5. E que então Deus possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos conduzir a abdicar completamente do controle a Ele das nossas vidas.
tá certo? Que o Senhor controle as nossas vidas. Um abraço, até a próxima.